Aqui quem tá falando é a Jaqueline Muniz, eu sou nutricionista esportiva e eu tô gravando esse vídeo para te dizer que você não precisa cortar o carboidrato para emagrecer. Eu sei que hoje em dia, né, a gente tem aí muitas dietas sem carboidrato principalmente, mas aí você fica pensando, então eu vou fazer isso, já sei o que tá me engordando, vou cortar o carboidrato e vou emagrecer. Será que isso de fato vai te emagrecer ou será que excluir os alimentos fontes de carboidrato envolvido com frituras ou gorduras, será que é isso que realmente vai te fazer diferença? Eu geralmente aqui no consultório eu trabalho da seguinte forma. Eu até passo, sugiro dietas com uma quantidade de carboidrato menor do que o habitual, porém eu controlo muito bem as qualidades desses carboidratos. Então isso que é importante que você veja na sua alimentação também, né? Não saia aleatoriamente tirando todos os alimentos fontes de carboidratos da sua dieta. Isso pode te trazer nenhum ou um benefício muito pequeno em relação a tudo que a gente chama de alimentação, tá? Acho que um ponto bem importante de eu falar nesse vídeo é que muitas vezes esses alimentos fontes de carboidrato mais gordos, vamos dizer dessa forma, por exemplo, pizza, né? A gente tem aí um consumo que na sociedade brasileira é visto como um não pode. Isso é importante, porque hoje em dia as pessoas dividem o alimento não como, isso aqui é fonte disso, isso aqui é fonte daquilo, né? Geralmente as pessoas dividem em dois grupos, ou o alimento pode, ou o alimento não pode. E eu acho que a gente não pode dividir tudo dessa forma. Então, o que eu acho interessante para você deixar muito claro na sua cabeça? Se eu vou fazer dieta, é importante que eu coma carboidratos de uma forma e uma qualidade que seja muito boa, do que eu ficar excluindo todo e qualquer tipo de carboidrato da minha alimentação, simplesmente porque disseram que emagrece mais. Hoje em dia, eu escuto pessoas dizendo que excluíram até a cenoura. Tadinha da cenoura, gente. A cenoura, ela é fonte de carboidrato? Sim. Agora, eu nunca vi uma pessoa engordar porque tá comendo excesso de cenoura. Então, por favor, a gente também precisa ter bom senso. Por exemplo, cenoura, beterraba, abóbora. Tem carboidrato? Tem. Mas nunca vi ninguém engordar porque tá comendo excesso desses alimentos, por favor. Então, na sua reeducação alimentar, não tenha medo de comer cenoura, abóbora, tá? Nenhum desses alimentos vai te atrapalhar o processo de emagrecimento. E outra, ninguém vai comer uma pratada só de cenoura, ninguém vai comer uma pratada só de abóbora. Geralmente as pessoas comem uma quantidade menor associado com outros alimentos. Isso é importante também. Outra questão, índice glicêmico dos carboidratos, né? É importante que a gente coma alimentos de baixo índice glicêmico? Sim, é importante, mas tá tudo bem se você comer alimentos de médio ou alto índice glicêmico. O grande ponto, principalmente se você tiver resistência à insulina, ou tiver pré-diabética, ou for já diabética, é que você não come esses carboidratos simples ou alimentos de alto índice glicêmico de uma maneira isolada. Ou seja, você não vai comer um pão francês, por exemplo, puro. Geralmente você vai colocar algum recheio, de preferência que seja proteico. Dessa forma, o índice glicêmico desse alimento que é alto, ele vai se tornar menor pelo fato de você estar associando um carboidrato com uma proteína. Isso muitas pessoas não contam, né? Então esses são os segredos por trás do consumo de carboidrato. Então pare de pensar que carboidrato de uma maneira geral é o que engorda ou é o que vai causar a obesidade no planeta. Talvez as pessoas precisem melhorar a qualidade da alimentação como um todo, incluir mais vegetais, incluir mais frutas. Frutas, né? Um outro ponto que muitas pessoas têm medo. As pessoas acham que fruta vai engordar, não posso comer banana, não posso comer melão, não posso comer mamão, porque vai dar cirrose, porque eu vou morrer. Gente, parem de pânico. Frutas nunca engordou ninguém. Eu nunca também vi um obeso falar pra mim que tá obeso daquela forma porque tá comendo excesso de fruta. Geralmente, essa frutose que as pessoas morrem de medo não tá presente nas frutas. Não é das frutas que as pessoas precisam ter medo. As pessoas precisam ter medo dos alimentos industrializados ricos em frutose. E essa frutose que está presente nesses produtos industrializados, eles vêm não da fruta, ele vem do milho. Então é essa frutose que a gente precisa ter um controle maior. Não quer dizer também que você não possa nunca mais comer alimentos industrializados, né? Talvez você precise ter um controle maior sobre o que entra na sua casa e também qual é a frequência de consumo desses produtos.
Outro ponto muito importante também é a questão do balanço energético, ou seja, consumir menos calorias do que se gasta. Mesmo sendo uma dieta com alto carboidrato, médio carboidrato ou baixo em carboidrato ou cortou o carboidrato, todas essas dietas precisam ter uma quantidade de calorias abaixo daquilo que você gasta. Então é importante que você tenha uma melhora da qualidade da alimentação como geral, né, num todo, mas também verificar qual é a qualidade dos carboidratos que você está consumindo. Não precisa ficar comendo só batata doce ou ficar comendo só arroz integral. Você pode variar o seu tipo de alimentação, mesmo com um arroz branco, mesmo com uma batata inglesa ou uma mandioquinha. Não é isso que vai fazer você ganhar peso, mesmo porque, voltando no ponto, geralmente as pessoas não vão almoçar só mandioca, não vão almoçar só mandioquinha. Geralmente elas vão combinar isso com uma proteína, vão combinar isso com uma gordura, vão combinar isso com vegetais. De novo, o índice glicêmico não vai nas alturas, não é isso que vai fazer você perder mais peso ou engordar de fato. E a gente viu aí, tem vários estudos já mostrando pra gente que essa questão do consumo de carboidratos, seja de 10% da alimentação, 20%, 30%, a diferença não é tão significativa se a gente olhar a perda de peso ao longo de um ano. Então, a perda de peso ao longo de um ano com dietas com um pouco mais de carboidrato ou com um pouco menos de carboidrato, a diferença na balança é muito pequena quando a gente pensa que ambas as dietas terão uma quantidade de calorias abaixo daquilo que você gasta. Então, o seu resultado vai depender das calorias consumidas nas 24 horas e não só se você incluiu o carboidrato ou se você tirou o carboidrato, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, por favor, e deixa um comentário se você tiver alguma outra pergunta para mim. E a gente se vê no próximo vídeo.